O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou hoje à tarde o julgamento da ação penal 470. Confira agora como foi a sessão na reportagem de Ana Paula Ergang. Por maioria, os ministros negaram o pedido de desmembramento da ação penal número 470. O pedido foi feito no início do julgamento por 3 advogados de defesa. A questão de ordem foi proposta com a alegação de incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar acusados sem prerrogativa de foro, conforme determina a Constituição Federal de 1988. Para o relator, ministro Joaquim Barbosa, a questão já foi discutida e não há ofensa à competência do STF. O mais alto tribunal do país decidiu longamente. Eu não vejo razão voltar a discutir essa questão. A divergência foi aberta pelo revisor, ministro Ricardo Lewandowski, que votou pelo desmembramento do processo. Ele argumentou que manter a competência do STF em casos que deveriam ser de outras instâncias fere os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Resolva a questão de ordem no sentido de assentar que se faz necessário o desmembramento do feito com relação aos réus sem prerrogativa de foro, devendo permanecer sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal apenas aqueles que detêm status processual por força da própria Constituição. A única justificativa, em parte socialmente aceitável, para agasalhar-se o foro por prerrogativa de função é a proteção do próprio cargo, não é a proteção da pessoa. A maioria dos ministros acompanhou o relator. Esse procedimento, como este que hoje se acha em curso, não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo. Esta garantia se estende a todos os demais réus que são alcançados pela conexão, que não pode dizer que serão mais bem julgados por órgãos inferiores do que pela mais alta corte do país. Seria um absurdo que o tribunal afirmasse uma competência sem levar em conta a sua competência constitucional. Os fatos são interdependentes, o que levaria um julgamento isolado à possibilidade de prolação de decisões inconciliáveis. Tendo sido provado pelo Procurador-Geral da República que havia um liame substancial entre os fatos que impediria que tudo pudesse ser compreendido e, portanto, julgado em conjunto, que se mantivesse aqui. Se levarmos ao pé da letra a ideia de que há um direito a esse juízo natural por parte daquele que não tem o foro de prerrogativa de função, também teríamos uma consequência. Quantas e quantas causas não seriam anuladas? Não se pode, no mesmo processo, voltar atrás. A marcha é para frente. O presidente do STF, ministro Aires Brito, acompanhou o voto do relator e proferiu o resultado final da questão de ordem. Perfilho, portanto, integralmente o voto do eminente relator Joaquim Barbosa nesta questão de ordem, no sentido de não acolher a questão de ordem para assentar a competência deste Supremo quanto ao processo e julgamento dos denunciados que não são detentores de mandato parlamentar. Vencidos os eminentes ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, é a proclamação do resultado. Na segunda parte da sessão, o ministro Joaquim Barbosa leu um resumo do relatório da ação penal. De acordo com o relatório, a defesa de todos os acusados pediu a absolvição, alegando que eles não praticaram os crimes narrados na denúncia e também a inexistência de provas que suportem a acusação. Muito bem, e vamos voltar a falar agora sobre o início do julgamento da ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Quem traz as últimas informações neste momento é o repórter Gustavo Bernat, ao vivo. Boa noite, Gustavo.
Boa noite, Paulo. É isso mesmo. Amanhã, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, vai fazer a sustentação oral sobre a ação penal 470, que começou a ser julgada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Na tarde desta sexta-feira, o procurador terá até 5 horas para fazer a sustentação oral da Procuradoria-Geral da República. Paulo. Obrigado, Gustavo.